Oi, gente, boa tarde. Fala, Anitta, boa tarde, tudo bem? Como que vocês estão? Gente, que doideira isso. Boa tarde, Pro. Oi, querida, tudo bem? E aí, todo mundo remoto? Uhul! Firmes e fortes, alegres e contentes? Mais ou menos, né? Gente, vocês têm noção que as nossas aulas presenciais acabaram, né? Acreditam, né? Só voltamos depois das férias. Porque, ó, essas semanas é a prova do primeiro ano, semana que vem é a prova do segundo, e na outra semana é a prova de vocês. Então a gente só vai se ver remotamente, é isso mesmo, né? Verdade, professora, eu não tinha parado para pensar nisso. Gente, muito triste, porque isso faz com que todo o nosso conteúdo da prova seja, né, assim, grande parte ministrado de forma remota. Punk, hein, Axa? Punk, punk, punk. Mas, enfim, né, vamos... E eu acho que vocês conseguiram perceber que vocês perderam todas as biologias? Porque eu tô à tarde, Newton tá à tarde, o Edilson tá à tarde, então todas as biologias vão ser ministradas remotamente. Ó, Jesus amado, que medo! Deus nos vai ajudar, Aninha, com certeza, vai ajudar sim, se Deus quiser. Ai, gente, então bora lá, né? Não dá nem pra gente dar uma bobeada, porque o trem é daquele jeito, né? Voltamos àquela velha rotina normal de sempre, né? Se Deus quiser, o fantasma do Meet não vai assolar a gente nesses dias. Não, e eu tava achando, por isso que eu comentei lá no grupo, que a gente ia ter aula dividida, né? Tanto com a turma A quanto com a turma B, mas então fundimos, né? Todos aqui. Olha, eu vou marcar isso aqui, que eu tô com 41 alunos online só. Interessante, 42. Interessante isso, interessante. Ó, tá subindo, 43. E, Laia, quem não está, hein? Aula online. Olha, gente, é para acabar, né? Bom, bora lá. Deixa eu abrir aqui minha aula com vocês. Eu não sei se eu fico com medo da prova aberta, mas eu acho que ela agora 100% remoto, pelo menos de biologia, dá um pouco de medo, hein? Porque se fosse só comigo, tava ainda, ou só com o Newton, ou só com o Edilson, mas as 3 biologias estão remotas. Vamos ter fé aí, gente, vai dar tudo certo. Vai E dar as tudo provas de biologia não é muito fácil não, né, professora? Eu lembro da do ano passado, do primeiro bimestre. Foi tenso. Mas a gente não vai judiar de vocês, não, Axa. A gente também não pode, né, perder. A gente não tem muita noção nessa cabeça, né? Mas é a primeira vez que vocês estão fazendo uma prova presencial, né? Não dá para arrancar o couro assim, fingir que nada está acontecendo também, né? A gente espera que todos os outros professores pensem do mesmo jeito, né, professora? Aí já te digo para você perder suas esperanças. Eu tô falando, nossa, professora, eu lembro até hoje da sua prova, da do Newton do ano passado. Que tenso, professora. Eu saí da prova e falei, pronto, reprovei de biologia e é isso. Daí depois o resto dos bimestres foi tudo trabalho. Eu falei, não, gente, não vou reprovar. Não, mas agora Pior que aquela vez a gente cobrou acho que 2 questões cada um, não é? Uma coisa assim. foi exatamente assim. Duas questões, assim, com texto enorme no começo e valiam, tipo, meu Deus, professor, por que você faz uma coisa dessa, professor? Vocês foram salvos pela pandemia, hein, gente? Olha só. Exatamente. Oh, meu. Prof, Fala, Isa. mas eu não entendi. Prova remota que você fale presencial ou online? A prova do ano passado? Não, a dessa? Desse. Não, a prova não, as aulas. Ah, tá.
Que a prova vocês vão ter presencial, só que vocês perderam todas as aulas da prova, praticamente, né? Porque todas elas vão acontecer remotamente. Só que mesmo com, como é que fala? Mesmo com lockdown ainda vai ter prova online, ó, prova presencial. Prova presencial, porque escola, Isa, foi considerado como elemento essencial. Então, as aulas não pararam, entendeu? Todas as escolas que estão seguindo a modalidade presencial, elas continuaram, com as atividades presenciais. A única, tem assim, uma listona de coisas que não podem funcionar, mas escola não está no critério. Escola pode funcionar da mesma forma que ela estava funcionando antes. Então, tudo que está planejado, de calendário, tudo se mantém. Não teve nenhuma alteração. Tudo bem? Sexta a gente ficou apreensivo. Sexta não, né? Foi semana passada. A gente ficou apreensivo. Falei, poxa, e aí? Será que agora vai? Será que não vai? Mas como a escola foge, né, por conta do tipo de serviço oferecido e a forma com que é oferecido, então o lance do remoto, né, não precisou valer. Aí vocês continuaram tendo as aulas, né, presenciais pela manhã e aí à tarde acabou tendo que ser remoto, né, por conta das avaliações presenciais, né, mas a gente continua ainda, Isa, nada mudou, né? E eu acho que vai permanecer assim, gente. Acho difícil alguma mudança acontecer em relação à permanência das aulas presenciais. No presente momento, não está nada pré-estabelecido, não. Então, a gente continua ainda como serviço essencial. Entendi. Entendido, querida? Bom, meu povo, então vamos lá. Pro, Fala aqui, eu tenho uma dúvida de anexo embrionário. pode perguntar. Sabe o alantoide? Ele é Sei. atrofiado em mamíferos, né? Isso. Então, a excreção e as trocas gasosas vão ser feitas no embrião mamífero pela placenta? Isso, exatamente. E na verdade, pensa que todas as substâncias que vão sendo eliminadas do embrião, elas vão indo ali, ficando ali acumuladas no líquido amniótico, e toda a nutrição daquela placenta está sendo desempenhada diretamente pelo corpo materno. Né? Então, assim, por que o descolamento de placenta ele é tão severo, tão perigoso? Porque você deixa de possibilitar aquela comunicação íntima, né, entre o corpo da mãe e o corpo do bebê. Então, tudo que o bebê está eliminando, ele vai funcionando, né? Os sistemas vão desempenhando todas as suas funções biológicas, ele vai eliminando suas excretas a nível de líquido amniótico, e aí por isso que quando o bebê dá o start para o nascimento, aquele período ele não pode ser muito mais prorrogado, porque aquele líquido ele está contendo uma quantidade muito grande de excretas. Então, tudo que ele vai estar desempenhando está numa via de comunicação ali, placenta, líquido amniótico, tecidos embrionários, certo? Então, ele perde essa estrutura de alantoide, como se fosse um elemento responsável pelo acúmulo das excretas. Agora está tudo a nível de líquido amniótico e tecido placentário. Ok, obrigada. Beleza? Tudo bem, pessoal? Alguém tem dúvida? Podemos começar? Podemos? Tudo certo. Pode começar. Tudo certo. Gente, o Gabriel ainda existe? Faz hora que eu não vejo esse Gabriel, hein? Nunca mais. Ele dorme nas aulas, professora. Hã? Ele dorme nas aulas. Dorme nas aulas, né? Você acha? Olha, Gabriel, você ainda continua com aquele cabelo desse tamanho, Gabriel? Ou não? Nossa, mentira, sério? Cortou? Curtido? Oh, meu Deus, puxa vida. Achei que a cura do Covid estava aí dentro. Ah, não. Ah, gente. Tristeza. Doido para ver vocês aí. Achei que eu também, Emily, falei, gente, vai estar desse tamanho o cabelo dele, né? Mas não. Sacanagem, tá crescendo. Vamos ver. Quero ver se eu encontro você na formatura do 3º ano, hein, Gabriel? Olha lá, hein? Bora lá, gente. Deixa eu partilhar minha aula aqui. Abrir aqui. Bora. Aula, escolas. Vamos lá. Teclado.
plateumintos. Muito bem. Prof, Fala, querida. no que diz respeito ao caráter evolutivo dos animais, que nem a gente está vendo nos reinos, o que cai muito nas provas é mais comparação das mudanças que ocorreram, né? Isso, Isa. Na verdade, grande parte da zoologia que é cobrada nos vestibulares, desse grupo que a gente está vendo agora, que é uma zoologia de invertebrados, ela é muito no sentido de comparação. Então, é a legítima zoologia comparada. Dificilmente uma questão ela vai ser sobre orífero, ou sobre equinodermo, ou sobre molusco. Ela vai ser uma questão no qual você vai conseguir integrar todos os animais, sempre mostrando um aspecto evolutivo. Quando a gente chegar em cordados, e daí a gente vai estudar os grandes grupos, aí a gente faz a zoologia como fisiologia, porque aí vocês dificilmente vão trabalhar o grupo, vocês vão trabalhar o funcionamento do grupo. Aí já acaba sendo mais fisiológico. Mas agora, de todos esses filos de invertebrados, é exatamente isso. Uma zoologia comparada com base em aspectos evolutivos. Certo? Então, para essa parte, é melhor focar estudar nessas questões de comparativos. Isso, Isa. Exatamente. Então, assim, existem algumas coisas que você tem que dar uma lembrada. Por exemplo, o aparecimento dos grandes sistemas. Então, onde o sistema digestivo apareceu, onde o sistema nervoso apareceu e onde a respiração ficou interessante no animal. Aspectos associados à simetria, aonde que a bilateral apareceu, aonde que o celoma apareceu. Então, esses eventos que são marcos evolutivos, eles precisam ser lembrados, certo? E aí, os principais, você não precisa ficar lembrando do detalhe, do detalhe, do detalhe, mas você tem que lembrar, por exemplo, que o grupo que a gente está vendo agora, que é o grupo dos plateumintos, por exemplo, é o primeiro grupo que tem simetria bilateral. E aí, qual que é a vantagem dessa característica? Uma melhor organização de todas as estruturas, uma melhor disposição de órgãos e estruturas dentro do corpo, entendeu? Entendi. Obrigada. Muito bem. Então, bora lá. Gente, olha, eu tô com a cabeça lá na lua, porque me mandaram mensagem para eu compartilhar a aula, e eu ainda acho que eu deixei vocês no vácuo, se eu não me engano. Certeza, certeza, certeza. Então, deixa eu só, partilhar aqui o que a gente estava trabalhando na semana passada, para vocês não esquecerem. Deixa eu ver aqui. Estão vendo aqui, né, pessoal? Sim. Sim? Muito bem. Então, o grupo que a gente entrou, o grupo dos plateumintos, vamos fazer uma recapitulação aqui. Animais, um corpo achatado, primeiros animais que vão apresentar o aspecto da triblastia como aspecto de relevância dentro do grupo. Então, isso aqui faz com que eles sejam os animais mais evoluídos. São simétricos bilatérios, são os primeiros animais a apresentarem uma conformação sensorial específica por conta da cefalização, podem ser tanto parasitas como animais de vida livre e são animais acelomados. No caso das classes, a gente ainda tem os animais que são turbelários, trematódios e cestódios. Aqui a gente tem os primeiros representantes, dos turbelários, que são as planárias. Vimos aí que esses animais, eles não têm sistema respiratório, tudo acontece por difusão dentro do grupo e apresentam um sistema digestivo incompleto, por conta do aparecimento, da boca como um todo. Então, são animais que vão apresentar estruturas de fixação associadas, ao seu grau de parasitismo, como, por exemplo, essas ventosas e esses ganchos. O fato de trabalhar com o grupo dos plateumintos, vocês estão vendo minha apresentação como um todo, né, pessoal? Então, né? Sim, prof. Beleza. Deixa eu só desligar aqui.
O fato desses animais apresentarem especializações contra o seu grau, né, de utilização de reservas oriundas do hospedeiro, faz com que haja uma nova classificação. Então, esses animais, eles podem ser parasitas, chamados de monogenéticos, que vão ser aqueles parasitas que vão apresentar um hospedeiro, e parasitas digenéticos, que vão apresentar 2 hospedeiros. A gente já vai vendo ao longo das parasitoses. E a partir de agora, aparece, né, aquele aspecto de hospedeiro intermediário, onde o parasita ele vai apresentar uma diversidade em relação, né, à sua forma de reprodução, no caso da reprodução assexuada, e o hospedeiro definitivo, onde o parasita vai apresentar uma via de reprodução do tipo sexual. Muito bem. Temos aqui os turbelários, que são, então, animais de vida livre, são as planárias. A excreção desses animais é uma grande novidade, porque a partir de agora, eles excretam por uma estrutura que nós chamamos de célula-flama, que são essas estruturas, né, dispersas ao longo do corpo do animal, responsáveis por grande parte das excretas, que são nitrogenadas. Outra coisa de evolução no grupo é o aparecimento de todo o estabelecimento sensorial. São grandes comunicações, né, nervosas, e essas comunicações possibilitam que os animais sejam especializados. Então, essa especialização do grupo, né, dos plateumintos, ela se dá muito mais por conta da junção dos gânglios cerebroides e gânglios nervosos. Isso faz com que esse grupo tenha um marco representativo, que é o aparecimento das estruturas de sentido, como, por exemplo, as aurículas, que vão ser responsáveis pela captação sonora. Esse animal, ele não vai ouvir, né? Ele não vai falar, nossa, eu sei que existe aqui um som e eu sei identificar qual é esse som. Não, mas ele tem uma percepção vibrátil, isso é muito bom para o seu deslocamento. Os ocelos, que são os falsos olhos, responsáveis pela captação de focos luminosos, né? Sensações relacionadas ao paladar e ao odor. Então, esses animais, por conta da especialização desse sistema nervoso, eles conseguem se especializar muito mais no ambiente. Ou seja, um conjunto de células nervosas acoplado, né, ou em conjunto com uma melhor especialização de estruturas de sentidos, faz com que o animal tenha uma plena adaptação no meio, coisa que até o presente momento não estava acontecendo, certo? E aí temos, então, outro aspecto relacionado aos turbelários, que é a via de reprodução, tanto assexuada quanto sexuada. Então, esses animais, pelo fato de apresentarem um amplo desenvolvimento sensorial e nervoso, tiveram como correlação, no aspecto evolução, a melhoria da capacidade reprodutiva. Ah, mas a reprodução assexuada é muito ruim, porque a gente acaba tendo uma baixa variabilidade genética. Mas, embora exista uma baixa variabilidade genética, a gente entende que há uma velocidade no quesito de reprodução. Então, às vezes, o animal ele não tem tempo hábil para se perpetuar no ambiente. Então, quanto mais rápido for essa perpetuação, maior a chance de sobrevivência. Então, a reprodução assexuada é essa, né, que acontece pela regeneração, onde cada parte do animal, né, lesada, possibilita o aparecimento de um outro organismo. Isso aqui está intimamente associado à presença dos gânglios nervosos. Então, a presença dos gânglios nervosos está associada a uma maior habilidade reprodutiva desse animal. E, embora ele seja um animal que tenha, né, um aspecto de reprodução assexuada como predominante, ele é um animal que mantém a reprodução sexuada, porque de nada adianta. O animal ele vai evoluindo, e ele vai perdendo o aspecto de diversidade genética. Isso não é bom, né? Então, ele tem que evoluir, mas, ao mesmo tempo, manter a capacidade, né, de diversificação no meio. E essa capacidade diversa do meio se dá por conta da reprodução sexuada. Embora sejam animais, né, monóicos, acontece uma fecundação que a gente chama de fecundação cruzada, onde as duas estruturas genitais elas se encontram, e esse encontro possibilita, então,
a fecundação. Acontece, né, uma fecundação interna dentro desses animais, o que é um ponto marcante muito positivo, né? Porque você vende porífero e você vende equinidário com animais que tinham uma fecundação externa, com formação de fases larvais, o que acabava deixando os animais muito vulneráveis no meio. Então, o fato de ter uma fecundação interna aumenta muito mais a chance de sobrevivência desses animais por conta da proteção dessa prole. E o desenvolvimento é direto, ou seja, não existe, né, estágio intermediário de desenvolvimento, a não ser essa habilidade, né, no qual concerne a reprodução do animal e possibilita que a mesma seja perpetuada, certo? Então, por aqui, a gente para. Deixa eu partilhar uma outra aula com vocês. Agora a gente vai entrar nos grandes vermes. Beleza. Então, bora lá. Estão vendo aí, meu povo? Sim, prof. Beleza. Bora lá. Agora a gente começa a trabalhar com alguns detalhes a mais acerca tanto dos plateumintos quanto dos nematelmintos. Então, a gente viu aqui os turbelários, que são as planárias, organismos representantes do reino, né, do filo plateuminto, mas não são parasitas, são animais de vida livre. E agora a gente começa com os trematódios. Os trematódios, na verdade, eles são parasitas. Então, aqui a gente já começa com um grupo, né, de parasitas. Esses parasitas, eles representam a maior classe dos vermes dentro do grupo dos plateumintos. Então, por mais que a gente pense, né, num animal simples aqui como esse, mas eles são os mais representativos. Eles são parasitas internos de vertebrados e ainda podem ser ectoparasitas de brânquias, ou seja, animais que têm respiração branquial, principalmente peixes, eles podem apresentar nessas estruturas externas uma adesão desses parasitas. E alguns parasitas, né, do grupo dos trematódios, podem ficar aderidos à pele de peixe. Então, isso aqui pode acontecer ainda, essa adesão, né, entre o parasita e um outro animal. Ou seja, né, demonstrando aí a capacidade de conseguir sobreviver às custas de um grupo muito grande de indivíduos. Então, eles não são parasitas somente de mamíferos. Eles podem ser parasitas do homem, de outros animais, de outros, né, outras classes dentro do grupo dos cordados. Isso faz com que eles sejam parasitas versáteis na natureza. E uma coisa marcante do grupo desses parasitas é que os mesmos apresentam um corpo revestido por uma cutícula, o que torna esses animais extremamente espessos. E esse é um fator importante e relevante na ausência de um protocolo, por exemplo, de imunização, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, se tem tanto parasita na natureza, se o homem adoece tão grandemente por conta desses parasitas, por que que não se desenvolve uma vacina que seja totalmente eficaz e todos eles, né, sejam eliminados? Por quê? Para que haja o desenvolvimento de uma vacina, eu preciso ter uma estrutura de reconhecimento, que é uma estrutura de chave e fechadura, né? Então, assim, como que eu vou reconhecer uma fechadura? Por uma chave específica. Então, como esses parasitas, eles apresentam esse revestimento totalmente espesso, né, na superfície do corpo do animal, isso, digamos assim, compromete a visualização dessas estruturas de reconhecimento. Então, os anticorpos, eles não conseguem se ligar de forma específica. Por isso, não tem uma atração tão grande assim pela indústria farmacêutica, né, medicamentosa, para elaboração de um medicamento que seja eficaz na imunização.
né? O que você pode, por exemplo, administrar num hospedeiro parasitado são vermífugos, né? E esses vermífugos, esses sim, são específicos, né, na eliminação de todos esses vermes. Mas caso contrário, isso não se torna, né, de extrema relevância. E outra coisa, né, marcante no grupo dos parasitas é que cada classe vai apresentar uma estrutura diferencial de fixação no seu hospedeiro. No caso, os trematódeos, eles têm ventosas de fixação. Então, deem uma olhada aqui. 2 ventosas de fixação, e aqui eu tenho representado o parasita causador de uma doença conhecida como barriga d'água, ou esquistossomose. A gente vai ver o ciclo biológico dela agora. Então, a esquistossomose, ela é causada por um agente etiológico, que é o nome do verme, né, chamado de Schistosoma mansoni. Esse verme, ele tem a capacidade de parasitar o sistema que a gente chama de sistema porta-hepático. O que é o sistema porta-hepático? É o sistema que possibilita a irrigação do tecido hepático, ou seja, do fígado, certo? Então, esse parasita, ele fica ali, ó, nessa região da via porta-hepática. Esse parasita é um parasita muito fácil de se fecundar. Por quê? Porque o macho, ele vive acoplado com a fêmea. Então, vejam só, a fêmea, aqui, o macho, né, em rosa representado, e em verde a fêmea. Então, esse macho, ele parece um cachorro quente. Ele tem as 2 extremidades e a fêmea fica no meio dele, certo? Existe um canal chamado de canal ginecóforo, que é o local onde a fêmea fica abrigadinha. Então, o macho, ele acaba sendo menor, e esse parasita é um parasita chamado de digenético. Por que digenético? Porque ele tem 2 hospedeiros. Um hospedeiro que a gente chama de definitivo e um hospedeiro chamado de intermediário. E o diferencial desse parasita são as suas estruturas de fixação. Então, ele tem essas ventosas de fixação que possibilitam uma plena adesão do animal ao seu hospedeiro, certo? É isso que causa total estado de desnutrição do hospedeiro. Porque como esse animal, ele suga todas as reservas energéticas do seu hospedeiro, é comum que uma pessoa, um animal parasitado, fique mais apático, anêmico, sonolento, porque ele está perdendo elementos que são tidos como essenciais para o seu desenvolvimento. Muito bem. Então, vamos entender qual que é o ciclo dessa esquistossomose. Então, primeira coisa é entender que para estudar essa doença, você tem que conseguir situar o meio em que ela está. Então, quando que eu vou trabalhar com a esquistossomose? Primeiro, essa parasitose, ela é uma parasitose que a gente adquire por via ativa. O que é isso? O parasita, ele atravessa a pele. Então, se o parasita atravessa a pele, eu tenho que ter um meio que possibilite a sobrevivência desse parasita. Qual é esse meio? Geralmente uma lagoa, que não contém curso d'água. Então, pode ser um açude, pode ser uma lagoa, pode ser um sistema de abastecimento de água para animais, ou seja, algo que possibilite, né, que alguma água fique acumulada ali, sem que haja uma correnteza, sem que haja, né, um regime de cheias ou de seca. A água está parada ali. E nessa água, a gente tem que ter caramujo. Então, olha só, esse caramujo aqui, ele necessita desse ambiente para sobreviver. Esse caramujo é do grupo dos planorbídeos. Então, vejam só, como eu vou ter um contexto epidemiológico de uma doença chamada de esquistossomose? Primeiro, quando você tiver uma lagoa. Segundo, se essa lagoa estiver contaminada com caramujos. Então, quando tem infestação de caramujo na cidade, ou por conta de um regime de cheias, ou de chuvas, né, expressiva, a Secretaria de Saúde, ou os agentes comunitários de saúde, sempre recomendam, né, que se porventura esses animais existirem no meio, que os mesmos sejam, então, coletados com sacos plásticos, que não haja o contato do homem com esse animal, porque ele é um agente transmissor da doença. Segunda coisa, então você tem um ambiente, e esse ambiente ele contém o caramujo. Eu tenho que ter uma cadeia de transmissão. Para que haja essa cadeia de transmissão, eu tenho que ter uma pessoa doente. E essa pessoa doente, ela tem que ser acometida pela ausência de saneamento básico, pela ausência de esgoto. Ela tem que ser uma pessoa vulnerável no meio. Então, vejam só.
Digamos que esse indivíduo aqui, né, o seu Zé, ele seja parasitado pela doença, e aonde ele mora não tem saneamento básico, e existem esses banheiros que são construídos, né? E muito bem. Então, esse indivíduo, ele vai e faz suas necessidades fisiológicas num local inadequado. Aí vem a chuva, ou vem algum tipo de cheia, e conduz essas fezes aqui do seu José para esse curso d'água. O que acontece? Quando essas fezes, né, forem, então, entrarem em contato com a água, essas fezes, elas contêm uma cacetada de ovos embrionados, que são ovos que contêm embriões desses vermes. Então, no ambiente aquático, esses ovos, eles vão eclodir, eles vão, né, quebrar essa película de revestimento e eles vão se tornar larvas. Essas larvas são chamadas de miracídios. Vejam só. Qual que é a diferença? Essa larva é uma larva ciliada. Esse miracídio, ele vai entrar no caramujo. No caramujo, ele vai passar por um processo de reprodução assexuada, onde o miracídio vai se transformar em uma outra estrutura, chamada de cercária. E aí, qual é o problema? Se outra pessoa, porventura, adentrar esse curso d'água, esse corpo d'água, para pescar, para lavar roupa, ou até mesmo para se banhar, essas cercárias ativas, elas podem entrar de forma, né, ativa, ou seja, física, na pele de um indivíduo. E aí, o que acontece? Quando essas cercárias, elas entram na pele do indivíduo, esse indivíduo tem uma coceira instantânea. Por isso que as lagoas, ou açudes, né, ou cursos d'água, que são contaminadas, são chamadas de lagoas da coceira. Ou seja, você entrou na água, tomou um banho, lavou uma roupa e coçou, pronto. Ali já existe um indício muito grande de você ter sido acometido por uma parasitose. Então, é muito engraçado porque esse verme, ele compromete, né, o sistema porta-hepático, e isso faz com que o portador dessa verminose tenha uma barriga muito distendida, né? Esse verme, ele não é um verme que vai ficar somente nessa região, né, fígado e artérias principais. Ele pode atingir outras partes do corpo, como, por exemplo, o coração, o pulmão, o fígado. Então, é normal que esses vermes se multipliquem constantemente e nos capilares ali que rodeiam, né, essa caixa abdominal aqui, eles se reproduzem e esses ovos acabam sendo liberados para fora, né, desse sistema de circulação. E se eles vão sendo liberados para fora desse sistema de circulação, o que acontece? Eles podem atingir outras regiões do nosso organismo. E aí você tem um estabelecimento de uma cadeia de infecção. Então, toda vez que a gente pensar em esquistossomose, automaticamente pense, lagoa, essa lagoa ela tem que conter caramujos. Então, nesse caso aqui, se eu perguntasse na prova para vocês, quem seria o hospedeiro definitivo? O homem ou o caramujo? O que vocês iam responder para mim? Caramujo? Não é, porque ó, o caramujo, ele está sendo responsável por abrigar a larva. Então, olha só, o miracídio, ele vai entrar no caramujo, e aqui dentro do caramujo, ele vai se transformar na cercária. Então, essa é uma via de reprodução que a gente chama de reprodução assexuada. Ou seja, o hospedeiro, o intermediário, ele está passando, né, participando de um processo de mudança das suas estruturas. E lá no homem, lá no sistema porta-hepático, os dois vermes juntinhos estão fazendo a reprodução sexuada. Então, tá travando, Nanda? Tá tranquilo? Aqui para mim tá parecendo tranquilo. Não? Aqui também tá tranquilo. Tava um pouquinho, prof, mas já voltou, tranquilo. Já voltou, Denilson? Obrigada. Então, Emily, ele não afeta o caramujo, porque o fato dele atuar, né, como um hospedeiro intermediário faz com que ele só seja um reservatório ali daquela, né, transição, daquela metamorfose. Mas o caramujo em si, ele não tem nenhum grau de comprometimento. Tudo acontece da mesma forma. Então, nada vai acontecer com ele, né? Nada vai acontecer no aspecto de,
ele não vai ficar doente, isso não pode causar uma mortandade absurda dos caramujos, isso não, né? Ele apenas atua como reservatório. Então, ali dentro, né, ele vai ofertar uma condição necessária para que haja metamorfose dessa larva ciliada. Então, ela parece, né, um paramecinho, assim, toda ciliada, e depois ela fica num formato de peixinho, ou seja, ela fica bem afunilada, para que isso facilite a entrada, né, do parasita na pele do homem. Então, essa metamorfose, ela se faz necessária, senão dessa forma não ia conseguir acontecer a penetração ativa do parasita, né, na pele do indivíduo como um todo. Então, dá para falar que o caramujo não é o definitivo, porque ele não é o aftado? Não, Emily, ele não é o definitivo, porque ele não abriga a fase sexuada da doença. Às vezes, o hospedeiro intermediário, ele é afetado também. Nesse caso da esquistossomose, não. Você vai falar que o indivíduo é o hospedeiro definitivo quando ele abriga a reprodução sexuada do parasita. Quando ele abrigar a reprodução assexuada, aí ele é um intermediário, certo? Muito bom. Beleza, então. Beleza. E tem como tratar? Na verdade, essa é uma parasitose super tratável, né? Ela demora muito para dar indícios, para dar sinais e sintomas, mas ela é uma parasitose tratável. Só que o que acontece? A gente tem que entender que quanto mais tempo demora para o indivíduo procurar socorro, maior é o grau de comprometimento, né? Então, se, por exemplo, ele demora para procurar socorro, né? Talvez ele já tenha um comprometimento maior de outras estruturas, porque como esse verme, ele pode atingir outras partes do corpo, isso faz com que já seja uma parasitose, né, a ter um pouco mais de cautela. Então, dá uma olhada aqui, ó, por exemplo, a esquistossomose, ela ainda é subdividida em duas fases. Você não vai ter esse verme e pronto, eu tenho ele, acabou. Não, você tem estágios da doença. Então, o primeiro estágio, ele é marcado por uma fase que a gente chama de fase aguda, certo? Que é uma fase, é um fígado, Emily, isso aí é um fígado, pasme. Então, essa fase aguda, ela é uma fase que você tem sintomas que são inespecíficos, por exemplo, você tem coceira, o corpo inteiro coça, você pode ter dermatite, era um fígado, exatamente, Isa. Então, assim, o fato de você ter coceira faz uma irritação muito grande na pele, você tem febre, você tem falta de apetite, tosse, emagrecimento. Então, vejam que são sintomas inespecíficos. E aí, o que acontece? Você evolui para a fase crônica da doença. Então, é quando a doença está estabelecida no seu corpo. Aí, você pode ter um descompensar das vias intestinais, você pode ter cirrose, ou seja, um comprometimento hepático, né? Porque o parasita, ele está se multiplicando, né, no seu sistema hepático. Você pode ter hemorragias, ou seja, olha que punk o negócio, gente. Aí você já tem um estágio da doença muito mais agressivo, que nesse caso você já tem um comprometimento grande, né, de dois órgãos importantes para a nossa sobrevivência, que são o baço e o fígado. Então, quando a gente vê aqui nessa imagem a marcação, é justamente para você identificar o tamanho do baço e o tamanho do fígado, para mostrar o tamanho que esse órgão pode ficar. E aí, nesse caso dessa doença, é comum, né, uma situação que a gente chama de hepatoesplenomegalia. Hepato de fígado, espleno de baço e megalia de crescimento. Então, você acaba tendo um crescimento exacerbado do baço e do fígado. E aí, esse crescimento exacerbado, né, faz com que você tenha aquela barriga imensa. Aí a gente fala, nossa, então quer dizer que aquela barriga, ela tá cheia de água, tá cheia de líquido? Não, na verdade, aquela distensão extrema, né, do abdômen, ela vai se dar principalmente por conta do comprometimento dessas duas estruturas. Aí vamos pensar comigo.
vocês têm o baço como sendo um órgão responsável aí pela produção de hemácias no nosso corpo, por exemplo. E vocês têm o fígado como um órgão metabólico. Aí imagina, gente, vocês têm um comprometimento no principal órgão do metabolismo e vocês têm um comprometimento em um órgão responsável pela formação de células sanguíneas. Olha o problema que é essa doença. Então, não é uma doença branda, só que o fato dela ser subdividida em duas fases, uma fase aguda e uma fase crônica, faz com que você consiga, ter um diagnóstico, mais rápido. Então, começa febre, começa coceira, essas lesões de pele, inespecíficas, você não tem infecção fúngica, não tem uma doença estabelecida, você opta, opa, vamos investigar, pode ter uma parasitose envolvida aqui no meio, certo? Então, dentro desse baço, desse fígado, vai estar cheio de verme. Na verdade, não que dentro do órgão. Esse verme, ele vai estar em grande parte contido nas artérias que irrigam essas duas estruturas. Por isso que a gente fala que ele é um verme que compromete o sistema porta-hepático, que é um sistema que fornece uma irrigação muito grande, tanto para o baço quanto para o fígado, certo? Loucura, né, gente? Pelo amor de Deus. Combinados? Então, paro por aqui com vocês, e aí amanhã a gente finaliza teníase e entramos já nos parasitas que são cilíndricos, tipo macarrão, certo? Ui, vai ser bom, hein? Cuidado com o almoço, hein, gente? Que vocês vão lembrar bastante da aula. Tchau, gente. Um beijão, fiquem com Deus, se cuidem, juízo, até. Saudade de vocês. Tchau, prof, até amanhã. Boa, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até. Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, Val. Vamos lá, galera. Nós vamos hoje trabalhar a apostila 4, tá? Apostila 4, na página 176. Vai organizando aí, pega a apostila de vocês, tá? Hoje sobre os determinantes, tá bom? Todo mundo com a apostila 4 em mãos? Ok, então. Vamos então falar um pouquinho sobre os determinantes. Eu vou fazer aqui a apresentação da minha tela, estou esquecendo desse detalhe. Cadê? Ok. Gravação. Onde que está a apresentação de tela? Mudou o negócio aqui. Achei. Agora sim. Obrigado pela dica. Eu estou aqui. Deixa eu achar aqui onde está. Achei minha janelinha do Smart Draw. Compartilhar. Ok. Está enxergando meu quadro aí, né? Vamos então começar a falar sobre os determinantes. Beleza? Vou deixar aqui no chat, que eu consigo ver as perguntas de vocês. Ok? Estão enxergando meu quadro branco? Sim ou não? Sim, prof. Ok. Então, vamos falar aqui dos determinantes. Vamos começar aqui. Está na página 176 da sua apostila 4. Então, nós vamos lá hoje, apostila 4, página 176. Assunto de hoje, determinantes. É um assunto que, das matrizes, mais explorado de todos, né? Vocês veem que o tempo todo são cobrados determinantes. Tá bom, o determinante, gente, ele é um número que você obtém para uma matriz quadrada. Então, para você calcular determinante,
a sua matriz necessariamente tem que ser matriz quadrada. Se ela não for quadrada, ela não tem determinante. Tá? Então, ela é uma matriz quadrada. Okay, então, quando eu falo em determinante, estou falando de matriz quadrada. Aí, vamos então para os tipos de determinante. Nós temos um determinante da matriz quadrada de ordem 1, que seria uma matriz quadrada de ordem 1. Uma matriz que possui uma linha e uma coluna. Matriz quadrada de ordem 1. Tá? Então, determinante de ordem 1, eu tenho a matriz que possui uma linha e uma coluna. Ok, então, vamos passar um exemplo aqui da matriz quadrada de ordem 1. Por exemplo, se você tem essa matriz que eu vou chamar de A, de ordem 1, ela vai ter somente um elemento, o elemento 7, por exemplo. Quando eu peço para o cálculo do determinante, a gente usa essa abreviaçãozinha do det, de A, e quando eu vou representar os elementos da matriz no determinante, eu coloco os elementos da matriz dentro desse formato aqui. Então, toda vez que você encontrar esse formato na matriz, está vendo aqui o formato, com essas duas barras paralelas, está falando em determinante. Então, o determinante da matriz de ordem 1 é o próprio elemento. Não tem que fazer conta nenhuma, ó, o próprio 7. Vamos supor que eu colocasse uma matriz B com menos 5 como seu elemento. Então, o determinante da matriz B, na forma matricial, quando ele pede determinante, representa com essas duas barras paralelas, certinho? E o resultado desse determinante é o próprio elemento. Então, é só você colocar aqui menos 5, tranquilo. Então, o determinante de ordem 1, ele é um dos mais tranquilos que a gente tem para fazer o cálculo, certo? Vamos, então, para o determinante de ordem 2. Determinante de ordem 2. O que seria o determinante de ordem 2? Quando estou com uma matriz quadrada, que apresenta duas linhas e duas colunas, determinante para a ordem 2. Tá? Então, seria mais ou menos essa ideia aqui, uma matriz A de ordem 2, ela possui aqui os elementos 2, eu estou inventando aqui, menos 3, 4 e 5. Então, quando eu falo em determinante de ordem 2, eu tenho esse determinante aqui, ó, determinante de A. Qualquer momento, se você interromper, fique à vontade, tá? Aqui eu vou colocar o formato da matriz quando ele quer determinante. Toda vez que você encontrar a matriz nesse formato, o exercício está pedindo determinante. Às vezes aparece só esse formato aqui para a matriz, você fica sem saber o que fazer se você não entende que esse é o formato que pede determinante. Ordem 2. Na ordem 2, a gente vai fazer o seguinte. Vocês lembram? Vocês vão multiplicar os elementos que ficam na diagonal. Nós temos aqui a diagonal principal, certo? Aqui nós temos diagonal principal, aqui nós temos diagonal secundária. Então, tu vai multiplicar os elementos que estão na diagonal, certo? Ó, 2 vezes 5, você vai colocar aqui 10. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Como é que calcula o determinante com esses dois resultados? Então, se você tem esses dois resultados, para cálculo do determinante, você vai fazer a diferença. Cálculo determinante da matriz, ele vai ser a diferença, certo? Do resultado que você encontrou na diagonal principal, ó, menos o resultado, vou até trocar a cor desse menos aqui, porque ele é regra, certo? Então, você vai ter aqui, ó, diagonal principal menos diagonal secundária, tá? Como a secundária está negativa, vai acontecer um joguinho de sinal aqui, ó, certo? Então, o nosso determinante aqui, ele vai ser 10, aí tem um joguinho de sinal, não pode esquecer, ó, menos com menos, dá mais. 10 mais 12, o determinante da matriz A aqui ficaria, então, 22, certinho? Então, esse é o básico para o determinante matriz B de ordem 2. Eu vou pedir para vocês me dar o resultado dessa matriz B de ordem 2, certo? Essa matriz B de ordem 2. Eu coloquei aqui o menos 2, 5, menos 1, e eu vou colocar aqui o 4, certo? Rapidinho, sem gaguejar, qual que é o valor desse determinante? Menos 3.
menos 3 é um resultado que apareceu aqui, determinante da matriz B. Vamos confirmar aqui rapidinho, certo? Determinante da matriz B. Ele vai ficar, então, vamos lá. Diagonal principal, todo mundo fazendo aí para não errar, ó, menos 2 multiplicado por 4, isso vai dar menos 8. E menos 1 multiplicado por 5, isso vai dar menos 5. Seguindo a regra do cálculo determinante, que é principal menos secundária, não inverte essa ordem, tá? A principal aqui, ela vale menos 8, menos da a regra, a secundária que é menos 5, tá? Então, o determinante dessa matriz B vai ficar menos 8. Ao joguinho de sinal, menos com menos vai dar mais 5. Efetuando, o determinante da matriz B vai dar menos 3. Obrigado, estava certinho. Certo? Não confunda, tá? É sempre principal menos secundária. Por praticidade, gente, eu vou até abrir uma janelinha aqui do lado, ó. Por praticidade, ó, aqui do ladinho, vou deixar uma janelinha, existe essa possibilidade aqui, ó, se você quiser trabalhar, mas cuidado, ou você faz assim, ou você, olha, vou até repetir aqui, ó, o 4 e o 5, tá? Por praticidade, se você percebeu que é principal menos secundária, o que tu pode fazer? Multiplicar aqui a principal normalmente, certo? E daria 10. E quando você multiplicar a secundária, como vai ter uma subtração, você já pode trocar o sinal. Ó. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Se eu trocar o sinal da secundária, dá 12. Se você fizer esse procedimento de trocar o sinal da secundária, presta atenção, tu vai só somar os resultados que aparecem nessas diagonais. Aí tu vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar 10 mais 12, ou 12 mais 10, certo? E vai dar o mesmo resultado. Então, cuidado. Se você pegar o hábito de trocar o sinal da secundária, você soma os elementos, normal. Se você pegar a regra, é principal menos secundária, você não precisa... Aí você não vai mexer no sinal de ninguém, você só vai fazer a operação, certo? Porque às vezes você vai chegar lá, peraí, eu vou trocar o sinal da secundária. E aí, depois você joga uma diferença, aí você ferra com o seu determinante. Tá? Então, fica o seguinte, se você quiser usar o critério principal, multiplica o normal, deixa o resultado normal, secundário, multiplica e troca o sinal, aí você pode somar os resultados, porque você já fez o joguinho de sinal da secundária, porque esse joguinho de sinal só vem porque a relação é principal menos secundário, certo? Não ficou nenhuma dúvida? Vamos então para o determinante. Pode falar. Ali, no segundo exemplo da matriz de ordem 1, o determinante de B é menos 5? É menos 5. O determinante da matriz de ordem 1 é sempre o elemento. Ah, tá. É que eu achei que esse tracinho aí fosse módulo. Não, esse tracinho que eu coloquei aqui, ele representa o formato de indicar determinante na matriz. Certo? Você vê que todos os outros eu coloquei os tracinhos aqui. Olha só aqui embaixo, ó. Coloquei o tracinho para mostrar para vocês que toda vez que a matriz aparecer com esses tracinhos, ou seja, com essas duas paralelas, está falando de determinante, mais nada. Que às vezes o enunciado ele não coloca cálculo determinante, ele coloca lá mais ou menos assim, ó, vou colocar aqui do lado, calcula, ele põe a matriz assim. Calcula, isso aqui é uma matriz, se você falar de uma matriz, né? É raro ele passar o de 1, ele geralmente vai fazer isso aqui, ó. Ele vai colocar aqui 7, 2, 5 e 1 e fechar aqui, ó. Calcule. Aí você não sabe o que é. Isso aqui é a representação de um determinante. Então, se ele colocar nesse formato aqui e pedir para você calcular, é para você calcular o determinante, certo? Só para você ir acostumando. A de ordem 1 é perigoso porque confunde com módulo de número real, né? Tranquilo? Entendi, prof. Obrigada. Vamos então, agora, vou limpar a tela. Posso limpar a tela? Vocês veem que está bem tranquilo, né? Então, vamos aqui, vou limpar a tela. Vou falar da ordem 3. Ordem 3, certo? Então, vamos calcular o determinante agora de ordem 3. Tá? Aí eu vou até dar um tempo para vocês dar uma praticada. Determinante de ordem 3. Quando eu falo ordem da matriz, é o número de linhas e coluna que ela tem, tá? É uma matriz 3 por 3. Você pode ter isso aqui, na ordem 3. Certo? Uma matriz A, onde ela apresenta 3 linhas e 3 colunas. Vou inventar uns números aqui, certo? 4, menos 2 e 3, 1, 5 e menos 1. Certo? Essa é a matriz de ordem 3. Um exemplo da matriz de ordem 3. Quando fala em determinante da matriz de ordem 3, determinante de a notação matricial fica assim, ó. Vou até deixar aqui, ó. 1, 2, 0,
4 menos 2 e 3, 1, 5 e menos 1. Essa é a notação, essas duas barras paralelas. Como é que é o procedimento para a matriz de ordem 3? Tá, a matriz de ordem 3 é aquela que você vai usar a nossa regrinha, né? Que o pessoal chama aqui, conhecido como regrinha de Sarro, se vocês estão lembrados, vou até colocar aqui. Então, quando você vai fazer uma matriz de ordem 3, tu vai recorrer a essa regra aqui, ó, regra de Sarro. Só serve para a ordem 3, tá, galera? Só serve para a ordem 3, não vai querer fazer em outra ordem. Como é que funciona essa regrinha? Essa regrinha de Sarro, você faz o seguinte. Você repete as duas primeiras colunas no final da matriz. Então, você vai colocar aqui, ó, 1, 4, 1, que é a primeira coluna, 2, menos 2 e 5. Então, tu repetiu as duas primeiras colunas ao final da matriz. Então, você está preparando a regra de Sarro. Só reforçando, essa regrinha só se aplica na ordem 3. Não vai fazer essa regrinha na ordem 2, nem na ordem 4, só na ordem 3. Tá, o que a gente vai fazer após isso? A gente vai fazer essa jogada aqui agora. Vai pegar aqui a diagonal principal, olha só, essa diagonal principal, e paralela com a diagonal principal, você vai ter mais duas diagonais. Vai perceber que as diagonais traçadas sempre comportam 3 elementos, ó, certo? Então, você está traçando aqui a principal, e para cá nós vamos ter a secundária. Vou até colocar em outra cor aqui, deixa eu achar uma cor aqui que não seja... Aqui nós vamos pegar uma secundária, ó, aqui está a secundária. Vou até puxar ela para baixo aqui para não congestionar. Então, você tem principal e secundária. A secundária está de amarelo, a principal está de verde, certo? Você traçou a diagonal secundária e paralela a ela tem mais duas diagonais, certo? O que tu vai fazer agora? Tu vai multiplicar os elementos que aparecem nessas diagonais. Por exemplo, aqui, ó, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 1 fica 2, ó. Então, aqui deu 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Esse é o resultado que está aparecendo na principal. 0 vezes 4 dá 0, vezes 5 dá 0, tá? Aqui você encontrou os resultados da principal, certo? Aí você vai na secundária. Secundária, o procedimento é parecido, certo? Então, você vai aqui na secundária, vai multiplicar 0 vezes menos 2 dá 0, vezes 1 dá 0. 0. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 5, 15. Uma praticidade na ordem 3 seria trocar o resultado da secundária. Trocar o sinal do resultado. Então, aqui está dando 15 positivo. Vou usar a regrinha da troca de sinal. Então, vou colocar menos 15. Certo? Aqui, por exemplo, 2 vezes 4 dá 8, vezes menos 1 deu menos 8. Estou usando a troca do sinal, então aqui eu vou colocar 8. Se você fizer na secundária a troca do sinal, ó, você fez aqui, nessa aqui da secundária, tu fez a troca do sinal, troca do sinal, tu fez a troca, agora é só você somar todos os resultados que apareceram aqui. Soma, sem importar se é principal ou secundária. Recapitulando, tu vai traçar 3 diagonais, sendo a principal e 2 paralelas a ela. Você vai ter a principal, que está de verde aí, como vocês podem ver. E você vai traçar a secundária e mais 2 paralelas a ela, que está de amarelo. Na principal, multiplica e o resultado segue normal. Veja, segue normal. E na secundária, você pode usar a ideia de trocar o sinal, para ficar mais prático de você resolver esse determinante. Beleza? Aí vem a pergunta, e se eu não quiser trocar o sinal? Tá certo, você vai fazer o seguinte, vai pegar o resultado da principal menos o resultado da secundária, igual eu fiz na de ordem 2. Quando eu troco o sinal, eu vou somar tudo, né? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Tranquilo? Então, aqui o determinante, eu vou jogar aqui embaixo, o determinante dessa matriz ficou assim, ó, 2, 6, estou colocando aqui só para indicar que eu estou somando, né? Pode fazer de cabeça. Esses aqui são os resultados que estão na principal. Aí eu vou somar com a secundária. Normal, porque eu já troquei o sinal da secundária. 0 mais menos 15 dá menos 15 mais 8. Certo? Aqui eu vou ter o determinante dessa matriz de ordem 3. Vamos somar? Aqui vai dar 8, com 8, 16, menos 15. Olha só, o determinante deu 1. Certo?
Ficou dúvida nessa relação, galerinha? Tranquilo, prof. Então, lembre-se, ordem 3 é a única que a gente repete as colunas, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma B, vou colocar uma B aqui, uma matriz B, também de ordem 3, tá? Para vocês calcular o determinante. Então, vamos pegar aqui. 1, 2, 3, menos 1, 3, menos 1 e 0, 4 e 5. Ok? Vamos, então, calcular esse determinante. Tá? Vamos lá, todo mundo calculando. Tem aqueles que vão calcular mais rápido, tem aquele que vai demorar um pouquinho mais, não tem problema. O importante é colocar no papel e o resultado sair bonitinho aí para nós. Tá? Vamos lá, todo mundo calculando. Vou só puxar aqui um pouquinho para ver espaço. Tá bom. Beleza? Todo mundo calculando. Prontinho. Fechou? Pode ficar tranquilo, ele deve estar correto. Vamos lá, então. Aí eu vou colocar aqui alguns exemplos comuns que vocês encontram nas questões de vestibulares, tá bom? Estou selecionando aqui já. Deixa eu pegar aqui a bateria. Vamos, então. Ó, cada um chegou no resultado aí, né? Cada um chegou em um resultado. Vamos conferir. Tá? Vamos conferir aqui. Então, determinante dessa matriz B, ela vai ficar assim. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, menos 1, 3 e menos 1, 0, 4 e 5. Beleza. Essa é a matriz. Vou repetir as duas colunas no finalzinho aqui, para não ter erro. 1, menos 1 e 0, 2, 3 e 4. Vou calcular aqui as diagonais. Muito bem, isso aí. Ó. Tá? Multipliquei aqui a diagonal agora principal. Estou colocando ela de verde de novo, para ficar fácil de identificar aí a principal. Toma cuidado com o sinal. É fácil errar esse sinal. Até na hora de se transpor, copiar em outro lugar. Estou até conferindo os meus aqui. Beleza. Aí eu vou para a minha secundária. Minha secundária. Deixa eu pegar uma cor azul para a secundária. Tá bom. Aí vamos lá. Secundária. Aqui está a secundária. E as suas paralelas. Vou multiplicar a secundária. 3 vezes 3 dá 9, vezes 0 dá 0. 0 é neutro, não precisa mexer no sinal. 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 4 dá menos 4. Troquei o sinal, turminha, então coloca 4. 2 vezes menos 1 dá menos 2, vezes 5 dá menos 10. Troquei o sinal, secundário, coloquei o 10. Aí vamos para a principal. A principal segue normal. 1 vezes 3 vezes 5 vai dar 15. 2 vezes menos 1 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes menos 1 vezes 4 vai dar menos 12. Beleza. Agora vamos para o determinante. Já calculei tudo aqui, né? Então vou calcular o determinante de B. O determinante de B ficou assim. Pode somar de cabeça, ó. 15 com menos 12 dá 3. 3 com mais 4 dá 17.
17, desculpa, dá 7, com mais 10 dá 17, certo? Então, vamos lá, confirmando. 15, com menos 12 dá 3, 3 com 4 dá 7, 7 com 10 dá 17. Então, o correto aqui seria o 17. Ok? Beleza? Olha só o modelinho que vocês podem encontrar em provas de vestibulares. Vou colocar aqui, ó, um exemplo e vocês vão me dar a resposta disso rapidinho. Só que eu estou tirando fora aqui o enunciado. Observe essa que eu estou colocando aqui, ó. Isso aqui eu quero um determinante, aliás. Esse aqui é um determinante, certo? Cujo resultado desse determinante tem que dar 0, ok? O que tu vai fazer aqui? Tu vai montar uma equação, tá vendo aí? Quando vocês encontrar isso aqui, ó, esse aqui vai sair uma equação. Tu vai aplicar o determinante, né, da matriz e o resultado que você vai encontrar para esse determinante, você vai igualar a 0, vai formar assim uma equação. Então, eu quero saber quais são os valores de x que satisfaz a esse determinante, tá bom? Tempinho para vocês? Esse é o modelo mais comum de vocês encontrarem em provas de vestibulares, tá? Ele montar isso sem falar em determinante, mas que você tenha que resolver esse tipo de equaçãozinha, tá? Vou até colocar uma mais simplesinha aqui embaixo, uma outra aqui que eu tenho aqui, ó. Não é simples da mesma, ó. 2x, x, 1, 2, 1 e 3, 1, 2. Esse determinante aqui tem que dar 12, de acordo com o exercício aqui. Certo? Vamos resolver essas duas aqui, que vai formar uma equaçãozinha, tá? Vamos lá? Todos vocês? Pegando a ideia do que eu já fiz ali, você vai aplicar nessas. Posso limpar a tela? Sim. Eu vou colar ela aqui de novo. Pronto. Aqui estão os determinantes. Quando vocês encontrar, aqui eu pulei o enunciado, tá? Só coloquei o formato que ele coloca para você resolver a equação, tá? Assim, resolva a equação. Vou resolvendo a equação, temos o x valendo tanto, tá? Então, aqui, ó, tu vai pegar esse determinante aqui, com o x, certo? E vai fazer o procedimento que nós tínhamos feito lá, só com os números, normalmente. Então, vamos repetir aqui as duas primeiras colunas. 4, 5, 3, 4 e x. Vamos multiplicar as diagonais. Multiplicar as diagonais, tá? Multiplicar as diagonais. Normal, ó. Vamos lá, já tem resultado.
Aqui nós vamos ter 3 vezes 4, 12, vezes 5, isso vai dar 60. Aqui eu tenho 60 novamente, 60. E aqui eu tenho 4x quadrado. 4x quadrado. Sérgio, dá para aplicar propriedades dos determinantes aí, tá? Aí só que você tem que pensar em todas as possibilidades para que o determinante dê nulo com as propriedades, tá? Proporcional, igual, combinação linear, dá sim. Tá certo? Você colocando aí sobre proporcional, só respondendo seu questionamento. Aqui eu vou pegar a secundária, vou multiplicar aqui, estou fazendo de acordo com o que eu expliquei para vocês agora, que dá 20x, eu troco o sinal, menos 20x. Nessa outra secundária, eu vou encontrar 12x, troquei o sinal, menos 12x. E nessa outra secundária, vai dar 60 menos 60. Acho que é isso, né? Vamos ver lá. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5 dá 60. Menos 60. Tá? Então, vamos ver o que vai dar agora. Vamos somar tudo. Quando eu somar tudo e igualar a zero, porque ele quer esse resultado aqui nulo, ó, a gente vai formar a equação. Então, vai ficar assim. Eu vou pegar de acordo com a ordem. 4x quadrado. Vou somar o pessoal do x aqui, ó. Menos 20x com menos 12x dá menos 32x. Aí o 60 com mais 60 cancela, mais 60. Tudo isso igual a zero. Formou uma equação de segundo grau. Divide essa equação por 4 para simplificar ela, né? Se dividir por 4, eu vou ficar com x quadrado, 8x, não é isso? E 15, igual a zero, certo? Resolve essa equação do segundo grau para ter os valores de x. Essa equação você pode usar o Bhaskara, se você quiser, ou você pode tentar encaixar uma soma e produto. Tá? Então, se você for encaixar vamos fazer o básico que é que a maioria está pensando, tá? Tudo bem, pessoal? Entendeu como que eu cheguei na equação? Eu peguei o determinante que estava indicado e apliquei a regra de Sarros. E assim eu fiquei com uma expressão algébrica. 4x quadrado menos 32x mais 60. Essa expressão algébrica, ela é o determinante da matriz que foi dada. Só que o enunciado diz que esse determinante tem que valer zero. Então, eu vou igualar a expressão a zero, formando assim a equação. Essa equação eu simplifiquei ela por 4. Simplificando ela por 4, eu vou formar essa equação, aí eu vou resolver de acordo com os meus conhecimentos, tá? Se você quiser usar o Bhaskara, você usaria aqui o delta, né? Se vocês estão lembrados. Você viu a matemática básica sempre aparecendo? Então, vai aqui, ó, delta é b quadrado, então vai dar 64, menos 4ac, então menos 60. Isso vai dar 4 de delta. Aí vai ficar x menos b dá 8. Mais ou menos, raiz de 4 é 2, dividido por 2 vezes o valor do a, então dividido por 2. Sendo assim, eu vou ter aqui o x1 e o x2. O x1 eu vou somar 8 mais 2 dividido por 2, vai dar 10 dividido por 2, 5. E o x2 eu vou subtrair, 8 menos 2 dá 4, dividido por 8 menos 2 dá 6, desculpa, dividido por 2 vai dar 3. Pronto, está aí a solução da equação. Então, essa equação tem como solução o 3 ou o 5. Certo? Então, quando você aplica o determinante, usando a regrinha de Sarro, você vai cair numa expressão algébrica, porque um dos elementos da matriz tem o x. Então, de acordo com esse procedimento, vamos para a segunda equação aí, onde o determinante tem que ser igual a 12. Vamos lá. Segunda equaçãozinha aí, onde o determinante tem que ser igual a 12. Ficou dúvida? Esse é o modelo que vocês vão encontrar com maior frequência de determinante, né, nas questões de vestibular, nas tradicionais, né? Vamos ver, quanto que vai dar o x na outra equação aí?
A segunda equação está dizendo que o x deu menos 1. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês estão corretos. Tudo bem. Vamos aplicar o determinante na matriz conforme ela está indicada, como vocês já entenderam, tá? Ó, 2x, 1, 2, 1, 3, 1, 2. Esse procedimento aqui vocês já... Opa! Esse procedimento aqui vocês já dominou, né? Então, nós estamos repetindo isso desde o momento que eu cheguei na ordem 3. Estou explorando mais a ordem 3, porque quanto maior a ordem, gente, maior é o grau de dificuldade para calcular um determinante, tá? Então, aqui eu vou repetir as colunas, conforme já foi orientado na regra de Sarros, e aí eu vou obter uma expressão que vai ser o determinante dessa matriz indicada. Essa expressão eu vou igualar a 12 e formar uma equação. Então, vamos lá. Vou voltar aqui as nossas diagonais. Tá? Vou marcar aqui de verde, porque é bonitinho, olha só, essa é a minha principal, certo? Paralela a ela tem mais duas. Se você não quer correr risco, faça certinho esse procedimento, não tem como errar. É mecânico isso, aqui vai dar 8, 3x, x vezes 1 vezes 3 e x, certo? Aqui do outro lado, se eu trocar a cor para não confundir, do outro lado, eu vou ficar com... Vou puxar para cima agora aqui. Ó. Vamos lá. Aqui está dando 6x. Vou trocar o sinal menos 6x. Puxo aqui agora. Aqui está dando 1 vezes 1 dá 1 vezes 2 deu 2. Troquei o sinal menos 2. E vamos... Ficou meio tortinho aqui, mas vai dar para fazer certinho aqui. 2 vezes 1, 2 vezes x, 2x. Troquei o sinal, menos 2x. Ok? Vamos montar aqui a equação. Lembrando que esse determinante tem que dar 12. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos escrever aqui o nosso determinante e vamos igualar ele com 12. Então, o determinante ficou assim. Vou juntar tudo aqui agora. Primeiro eu vou pegar o pessoal do x, ó, 3x mais x, 4x. 4x menos 6x deu menos 2x, com menos 2x deu menos 4x. Menos 4x. Aí eu vou pegar os números. 8 com menos 2 vai dar 6. 8 com menos 2 vai dar 6. Certo? Tranquilo? Essa é a expressão do determinante. Só recapitulando, 3x com x deu 4x, aqui menos 6 com menos 2 dá menos 8x, menos 8x com 4x dá menos 4x. Aí eu peguei o 8 com menos 2 deu 6. Esse é o determinante. Segundo o enunciado, ele tem que valer 12, certo? Aí eu vou isolar o x aqui na equaçãozinha do primeiro grau que apareceu. 12 tira 6 vai dar 6. Multiplico a sentença por menos 1, então 4x é igual a menos 6. Joga esse 4 dividindo. Simplifica a fraçãozinha aqui por 2. E tenho aqui o meu resultado, menos 3 sobre 2. Que é a solução da equação. Beleza? Muito bem. Menos 3 sobre 2. Então, esse é o formato dos determinantes de ordem 3 ou de ordem 2 que costumam aparecer nas questões dos vestibulares. Quero ver se você tem domínio em um assunto lá do primeiro ano. Deixa eu achar aqui um exercício bem bacana que eu vou deixar aqui para vocês pensarem, tá? Deixa eu achar aqui, eu estava com ele separadinho aqui, bonitinho. Vai ter até log na parada aqui, olha só que tem nesse exercício aqui, ó. Quer ver que coisa mais... Olha que doido esse cara aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir me ajudar com ele. Posso limpar a tela? Vou limpar. Sim. Tranquilo, né? Você viu as equações. Olha essa equação que eu vou colocar aqui para vocês. Tá? Deixa eu limpar aqui. Vamos lá. Deixa eu copiar ela aqui. Deixa eu colocar de preto até que ela merece. Vou colocar bem grandona. Ela tá assim, ó.
Ele está dizendo o seguinte: vocês vão ter que encontrar as raízes dessa equação aqui, tá? Ela está assim: 2 elevado a x, 8 elevado a x, 0. Olha que lindo. Log de x na base 2, log de x ao quadrado na base 2 e 0. Última linha, 1, 2 e 3. Igual a 0. Agora é com vocês. Com vocês. E aí? Oi, amigo, tem algum daqueles bichos do comercial que dão até aqueles engraçadinhos? Estou procurando aquele gatinho, sai com o nariz correndo. Eles não eram hilários? Era uma grana, eu quero aquele engraçadinho. Ele tem o microfone aberto aí, ó. Vai ficar tudo bem, gente. Pode estar bem, mas ainda está frio. Um dia eu vou achar que você é mulher dos sonhos. Tem gente em desenho animado. E aí, gente? Vai ficar para um outro momento? Prof, antes, é que como a aula está chegando ao fim, tem como fazer essa questão pensando só naquelas condições para zerar o determinante, em vez de realmente abrir a conta, ou teria que abrir mesmo? Olha, você, interessante, ela, por propriedade, ela vai ficar um pouquinho complicada. Se você abrir pela regrinha de Sarra, montar uma igualdade, fatorar, tu vai conseguir chegar em equações para chegar no x. Quer ver como é que vai ficar? Vou deixar ela aqui e vocês finalizam, então. Quem tiver interesse em conhecer essa daqui. Quer dizer, meu canelo? É que eu achei que dava para dar o famoso cortar o caminho. Aqui eu faria o seguinte, ó. Você viu que tem um monte de zero, então isso vai facilitar bastante. Vou montar ele aqui e deixar vocês pensar um pouquinho. Olha só. Deixa eu colocar aqui de novo, que eu vou repetir as colunas ali. Log de x na base 2, log de x ao quadrado na base 2, 0, 1, 2 e 3. Tá, vamos repetir aqui. Eu tenho 2 elevado a x, log de x na base 2, 1, por que está tocando sinal?
quadrado na base 2 e 2. Aí quando você multiplica as diagonais, se eu colocar aqui, fazendo rapidinho que acabou o tempo. Aqui, ó, quando você multiplicar, ó, olha só. Tu vai ter 3 que multiplica 2 elevado a x, que multiplica log de x ao quadrado na base 2. Aqui, ó, quando você multiplicar, ó, vai dar 0. Aqui também, ó, vai dar 0. Então, esse lado de cá ficou só isso aqui, ó. Certo? Vamos agora para a secundária. Secundária, se você observar, vai ter um monte de zero. Aqui vai dar 0, porque tem 0 na diagonal. Aqui também vai dar 0. E aqui vai ficar 8 elevado a x. Ó, vamos pôr aqui, ó. Tá. Então vai ficar 3 vezes 8 elevado a x vezes log de x na base 2. Troca o sinal que fica menos. Aí na hora de você montar o determinante, vai ficar assim, ó. 3 vezes 2 elevado a x. Não posso multiplicar e colocar 6 elevado a x. Log de x quadrado na base 2 menos 3 vezes 8 elevado a x vezes log de x na base 2. Tudo isso tem que dar 0. Aqui tem uma propriedade, dá para você aplicar. Tá vendo esse 2 que está aqui no expoente, ó, do logaritmo? Tu pode derrubar ele. Então, quando você derrubar ele, vai ficar 2 log de x na base 2. Menos. Esse 8 pode fatorar em 2 ao cubo, que fica elevado a x. Vezes log de x na base 2 igual a 0. Agora, dê uma olhadinha na expressão. Você percebe que ela é igual a 0. E você tem aqui, ó, o log de x... E você tem aqui o log de x, ambos na base 2 no mesmo formato. Você tem aqui o 3 e você tem aqui o 3. Então, tu coloca em evidência o 3 e o log de x. Um parênteses. O que sobrou quando eu coloquei em evidência? Aqui sobrou 2 elevado a x vezes 2, menos 2 elevado ao cubo elevado a x, igual a 0, tá? Esse fator aqui, vocês estão me acompanhando, eu estou finalizando aqui, ó, esse fator aqui, ó, tu vai igualar a 0, porque está com multiplicação igual a 0. Então, você pode fazer 3 vezes log de x na base 2 igual a 0. Aí, esse 3 que está multiplicando aqui, você pode passar dividindo. Então, tu vai ficar com log de x na base 2 é igual a 0, porque 0 sobre 3 vai dar 0. Resolve o logaritmo, lembra? Base elevado. Então, vai ficar assim, ó, x igual a 2 elevado a 0, o x vai dar 1. Pronto, você matou uma equaçãozinha, certo? Foi meio rápido aqui, porque acabou o meu tempo. Aí, o que tu pode fazer? Essa outra equaçãozinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tu também vai igualar a 0. Então, quando você igualar a 0, fazer ela aqui em cima, vai ficar assim, ó. 2, aqui, ó, base 2, você pode somar os expoentes. Então, vai ficar x mais 1. Menos, esse 2 ao cubo elevado a x, fica 2 elevado a 3x. Aí, tu vai isolar um em cada membro, ó. Olha só, você apareceu com uma igualdade de base. Então, tu pode cortar a base e igualar os expoentes. Olha só, e aí, isolando, vai dar 2x igual a 1, x deu meio. Pronto, está resolvida a equação, tá? Para quem ficou aí e acompanhou, essa seria a solução dessa equação. Essa questão é uma prova da FUVEST, tá? Pronto. Beleza? Rapidinho. Quando o senhor foi igualar a segunda, por que ficou 2x mais 1? Ah, soma de base igual. Tem um produto de bases iguais. Então, você pode, aqui, ó, tá vendo aqui? Você pode conservar a base e somar os expoentes, manter uma base só. Certinho? Beleza, lembrei. Obrigada. Certinho, então, obrigado. Até amanhã, tá bom? Abraço. Tchau, prof. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu pela atenção. Foi legal, a participação foi boa. Isso é muito bom.